é Deleon Santos, comentarista do canal Opiniões. Neste vídeo de hoje nós daremos continuidade ao vídeo anterior, onde denominamos o tema A Origem dos Anjos. E neste vídeo de hoje falaremos acerca da natureza dos anjos. O primeiro elemento que dispunhamos para identificar a natureza dos anjos é a referência a eles como filhos de Deus. Sabemos que 4 classes de seres receberam essa designação olhando toda a Escritura Sagrada. Primeiro foi Adão, o pai de todos os seres viventes. Depois foi os crentes salvos em Jesus Cristo, quando ele sai ali das águas batismais, e também os anjos. Os anjos são chamados de filho de Deus no livro do patriarca Jó, onde no primeiro capítulo já recebe esta denominação e posteriormente também assim identificado no mesmo livro. Adão recebeu esta designação na genealogia do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3 e versículo de número 38, baseado no fato de que Adão fora criado pelo próprio Deus e se encontrava então em um estado de pureza. Os salvos recebem este título por meio de adoção. Livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e versículo de número 12, e também Romanos, capítulo 8 e versículo 15. Não se trata de uma igualdade da mesma natureza com Deus, mas de uma manifestação de sua graça que nos adotou como filhos. Por fim, Jesus Cristo era filho de Deus em um sentido totalmente exclusivo. Sua filiação não se aplicava apenas em relacionamento, mas em igualdade de natureza. E isso ficou bastante claro quando Jesus pregava no seu tempo e os seus oponentes conseguiam identificar isso. Logo, o sentido no qual nós somos chamados de filho de Deus é um sentido bem diferente. Da mesma forma, o sentido no qual Jesus é chamado filho de Deus também é bem diferente. Essa distinção fica clara quando Jesus é chamado de unigênito, isto é, único da espécie, ou seja, não existe outro. Na Epístola aos Hebreus também é muito fácil perceber que o sentido no qual Jesus era filho de Deus era superior ao sentido no qual os anjos foram assim chamados. Mas ao qual dos anjos disse: jamais assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Livro dos Hebreus, capítulo 1 e versículo 13. Em que sentido então os anjos são chamados de filho de Deus? Da mesma forma que Adão foi e os salvos são, por trazer em si a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e por esta similitude, o primeiro homem antes da queda foi chamado filho de Deus. Da mesma forma como o homem após a redenção. Não sabemos exatamente a quais pontos esta imagem e semelhança se refere, mas sabemos que somos diferentes das demais criaturas. Da mesma forma, os anjos trazem em si uma semelhança com a divindade. A primeira característica dos anjos é que eles, assim como o homem, também foram criados à imagem e semelhança de Deus. Uma coisa, porém, sobre a imagem de Deus é muito clara nos anjos e nos homens. Ambos foram criados com livre-arbítrio, ou seja, a plena capacidade de escolher. Não são automatos que necessitam de controle de outros. Podem decidir por si mesmos. Prova disso é que houve rebelião entre os anjos. Alguns utilizaram mal sua liberdade, o que demonstra que possui livre escolha e prova que possui em si esta característica que é um dos sinais da imagem e semelhança de Deus. Nos próximos vídeos falaremos acerca das funções dos anjos, das atividades dos anjos e outras coisas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sino, tá?
para quando sair outros vídeos vocês possam estar conectados. Muito obrigado, que Deus em Cristo possa abençoar todos vocês, e eu espero que este vídeo tenha ensinado e ajudado cada um de nós. Vamos juntos até o retorno de Cristo, e não se esqueçam dos próximos vídeos. Tchau, tchau e obrigado.